Olá, irmãos. Olá, amigos. Estejamos em paz. Que haja paz por toda parte. Vamos conversar agora sobre desentendimentos em família. Raramente temos a chance de encontrar famílias em que não haja divergências, desentendimentos e até brigas entre os seus membros. Mas por que isso? Simplesmente porque Deus, com sua sabedoria, justiça e misericórdia, faz com que, de preferência, no âmbito das famílias, a partir do casal, encarnem espíritos que, em existências anteriores ou em vidas passadas, como queiram, cometeram abusos, faltas, delitos, desvios e até crimes, comportando-se erroneamente, infringindo preceitos das leis divinas, mormente não cumprindo o que já conhecem do ensinamento de Jesus, quanto a fazerem ao outro o que desejam que lhes seja feito, causando naqueles com quem se relacionam preocupações, sofrimentos, dores e todo tipo de perdas e prejuízos. A família, então, uma instituição planejada por Deus, com a finalidade de, mediante repetições de vivências envolvendo os mesmos protagonistas de erros cometidos em vivências anteriores, onde as almas recebem educação na família, as almas recebem educação para que, através de cuidados, orientações e ensinos, principalmente recebidos dos pais, reaprendam a conviver de maneira amigável, fraterna, caridosa, com aqueles a quem antes impingiram e de quem receberam maldades. É na família que, graças à justiça e à misericórdia de Deus, antigos desafetos, criminosos e faltosos frente à lei divina, vêm a receber ensinamentos e exemplos que podem aproveitar, devem e podem aproveitar, aprendendo laços duradouros de amor no exercício e convivência, no papel de cônjuges, pais, filhos, irmãos e outros parentes, em que cuidam um do outro, educam, ensinam de modo a mudarem de faltosos perante a lei de justiça, amor e caridade, se tornando atuantes no bem sem repetir velhos erros, esses delinquentes da lei divina, principalmente. Porque aprenderam a agir conforme querem para si mesmos, ajudando os outros e, com isso, se aperfeiçoando. Não é suficiente, perante a lei divina, a justiça divina, apenas tolerar antigos desafetos. É preciso aprender a amá-los legitimamente, convivendo com eles em família, né? Aproveitando todas as oportunidades do amor fraternal, maternal, filial e fraternal, que estão ali na família, ou pelo menos devem estar. De modo que, nessa convivência, reciprocamente, aprendem a tolerar, a renunciar, a perdoar e auxiliar aqueles recalcitrantes para que se transmudem antipatias, repulsas e ódios em respeito e amor puro, com eliminação de ressentimentos, vibrações más e sintonias negativas. Na convivência em família, mais do que em qualquer outra situação, é que estão as melhores oportunidades para praticar a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão,
além da possibilidade de exercício da sublime e meritória virtude de sacrifício do interesse pessoal em prol do bem alheio, como acontece nos cuidados dos filhos pelos pais e no caso do especialíssimo amor da mãe pelos filhos, que é o maior exemplo de amor, da mãe pelos filhos, o maior exemplo de amor que uma pessoa pode ter por outra. A educativa justiça de Deus, então, aplica na família a pedagogia da troca de papéis e a do esquecimento temporário do passado. Assim, um espírito agredido e profundamente prejudicado, roubado ou traído em existências passadas, reencarna como filho frágil desse antigo agressor, do antigo agressor. E a lei divina faz com que esse agressor, sem se lembrar de seu passado negativo, seja tomado de amor paternal ou maternal e proteja, cuide, dê afeto e leve à subsistência aquele a quem antes prejudicou. Uma mulher que no pretérito, por ciúmes ou vaidades, tirou a vida de outra, recebe a sua vítima como filha, para, no papel de mãe, doar suas energias, preocupações, cuidados e seu tempo, se empenhando para garantir a vida daquela cuja existência anteriormente tirou. Também, nos casos de processos obsessivos em que espíritos se odeiam e mutuamente se perseguem para atrapalhar e magoar o outro, quando encarnam, vêm a se casar ou nascem como irmãos consanguíneos, não lembrando do passado para que, com a proximidade no convívio físico, passem a tolerar as mútuas divergências entre eles, se perdoando e se amando. Pais bons nem sempre recebem espíritos bons como filhos, porque um espírito maldoso pode pedir para reencarnar tendo pais bons, na esperança de que, recebendo bons conselhos e boa educação por parte desses pais, se encaminhem bem na vida e a misericórdia divina assim os atende. Todos os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. É dever expresso e missão dos pais melhorar o espírito do filho a que deram nascimento, desenvolvendo-os, do filho ou dos filhos, desenvolvendo-os pela educação, e vão incorrer em débito sério perante a lei divina caso falhem nesse compromisso. Os maus filhos são provas para os pais. A justiça divina coloca o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam pelo caminho do bem, tarefa que é facilitada porque na infância, a primeira fase da existência encarnada, a criança tem a organização frágil e delicada que exige cuidados e dedicação dos pais. E também, por não estarem ainda completas as funções dos órgãos de seu corpo material, aliado isso ao temporário esquecimento de existências passadas, isso torna a criança acessível e inteiramente apta e receptiva a todas as impressões, boas e más, facilitando, de uma certa forma, facilitando o dever e a responsabilidade de educar, ou melhor, de reeducar, né, o caráter daquela alma, coibindo suas más inclinações, direcionando-a para a prática do bem e do amor ao próximo, que é dever dos pais, acima de tudo.
A grande maioria das pessoas, mesmo que estranhas a uma criança, ao vê-las sentem uma doce afeição e uma terna benevolência, como se tivessem ligação com ela. Sorriem ao vê-la e jamais lhe desejam mal. A criança apresenta aspecto de doçura e inocência para que seus pais não deixem de amá-las, nem as tratem rudemente. Pensando os pais terem diante de si filhos bons e dóceis, tratam-nos com afeição, delicadeza e atenção, o que não aconteceria em caso contrário. O ar de inocência das crianças é concedida a elas por misericórdia de Deus, para que não lhes seja imposta severidade além do cabível durante o seu desenvolvimento. É uma inocência apenas aparente, que disfarça e encobre quem de fato ela é, ou quem de fato é aquele espírito. E no que ele infringiu ou ela infringiu, quando, na outra existência, as leis e os mandamentos divinos, o que está ensinado no Evangelho. A inocência irradiada pela criança, então, pode estar encobrindo uma índole má e criminosa, que, aliás, é uma situação que perdura pelos primeiros 15 ou 20 anos da encarnação. Após o que o caráter do filho, ao final da adolescência, ou em plena adolescência, ressurge como realmente é, principalmente se tiver havido, negligência por parte dos pais na devida educação para a prática do amor ao próximo, a valorização do bem, da verdade, da justiça, da honradez, da honestidade, da obediência às leis. Enfim, negligência na sua moralização. Se os pais cumprem o seu primordial dever de educar, o caráter do filho aí ressurge na adolescência, renovado e melhorado. Almas originalmente boas se mantêm boas, porém mais refinadas e melhoradas pela educação e a convivência compreensiva de amor e de perdão que tiveram na família. Enquanto aqueles filhos para quem o trabalho de correção de más tendências e educação adequada pelos pais foi falho, esses se apresentam minimamente melhorados em seu caráter e, via de regra, se apresentam revoltados e rebeldes, como só acontecer na adolescência. Muito comum. O esquecimento temporário das ocorrências de vidas passadas não é nenhum empecilho a que os erros sejam redimidos e corrigidos, pois há quem afirme que é preciso saber qual foi o erro para se corrigi-lo. Porque esse esquecimento torna o espírito mais senhor de si mesmo e o leva a agir menos constrangido do que se tivesse vivas as lembranças das existências passadas. Lembrando, com a lembrança dessas existências, ele enfrentaria certamente gravíssimos inconvenientes. Poderia haver casos em que ficaria extremamente humilhado e situações em que teria o orgulho extremamente exaltado e travado o seu livre-arbítrio.
se lembrássemos de pessoas e ocorrências de existências passadas, lembrar-nos-íamos igualmente quem foram e como se portaram conosco e com elas próprias, e nós com elas. Porque essas pessoas podem estar convivendo hoje na nossa família, no trabalho e na sociedade. Casos de mães que odeiam ou abandonam seus filhos, desde tenra idade, são provações para o filho, que foi um mau pai, má mãe, ou até mesmo um mau filho, como também caso de obsessões em que espíritos se empenham em dificultar as vidas de filhos e mães, para que sucumbam às provas que aceitaram antes de encarnar. Paternidade é missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande. Pais não são desculpáveis se os filhos são motivos de desgosto para eles e por não lhes devotarem a ternura que julgam dever receber. Pois a paternidade é um fardo que lhes é confiado e é sua missão envidar todos os esforços para conduzir os filhos ao bem. Esses desgostos, frequentemente, são resultados dos maus costumes a que os pais deixaram os filhos se apegar desde pequenos, desde o berço. Colhem, então, o que semearam. Há pais que preferem cuidar do seu jardim, fazendo-os florir, do que endireitar o caráter do filho. Como também há os que preferem tratar de interesses materiais, pessoais e mesquinhos, sem a mínima preocupação quanto está o seu filho se desencaminhando. Contudo, se com toda a atenção e cuidado dos pais o filho se torna mau, a culpa não é dos pais. Quanto mais forem as más disposições dos filhos, mais penosa é a tarefa dos pais e maior o seu mérito se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Nenhum mérito terão, contudo, se a criança se torna uma boa pessoa, apesar do pouco ou nenhum empenho de sua parte. Deus é justo. Desentendimentos, problemas e brigas acontecem nas famílias, então, porque é bastante difícil ainda para o homem, para o espírito, para o ser humano, devido ao seu egoísmo, orgulho e prepotência, assumir os próprios erros e se dispor a corrigi-los, mesmo conhecendo o ensinamento trazido por Jesus, que é o que acontece na maioria dos casos. O Espírito Emmanuel aconselha que, para se viver em paz e harmonia entre os familiares, com os familiares, que os pais, e se possível, todos da família, todos que constituem a família, orem reunidos ou mesmo sozinhos, se não conseguirem participação de todos, e estudem, nesses momentos de prece e oração, o que foi ensinado por Jesus no seu Evangelho. Isso vai favorecer a assistência espiritual para a família. Propõe também que orem especialmente pelo familiar difícil e causador de conflitos, sem que eles saibam. Não discutam agressivamente no lar, nem revidem agressões verbais ou ironias, mas usem sempre de palavras gentis que desarmam os ânimos. Que também realizem tarefas e favores em benefício do familiar difícil, sem esperar agradecimento. Que jamais se queixem ou busquem piedade, desabafando com vizinhos estranhos ou até mesmo parentes distantes.
Estamos falando até agora aqui da família física consanguínea, que é provisória e serve apenas como um filtro e ferramenta educativa na Terra para se expandir gradualmente até que seus indivíduos enxerguem toda a humanidade também como sua grande família espiritual, que vai se perpetuar. Essa sim se perpetua além da morte e ao longo das reencarnações, unida e consolidada por simpatia, pela purificação dos seus componentes, afeição e amor mútuos. Caros irmãos, reflitamos sobre isso, tenhamos paz e que haja paz por toda a terra. Que assim seja.